Se você acha que não tem dinheiro, mas tem R$1 aí na conta, pelo menos para investir, nesse vídeo eu vou te apresentar o caminho, meio que um passo a passo, que vai tirar você de R$1 até R$ 2.345,82, sem que você tenha que fazer nada absurdo. O que eu vou te ensinar nesse vídeo é tão simples e fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Imagina você então, que tem mais de R$1 na conta. Hoje em dia, qualquer um tem mais do que isso na conta. Bom, então vamos para a prática, eu vou te mostrar como é simples e você vai perder esse medo aí de começar a investir. E depois ainda eu vou te mostrar como chegar até R$ 2.345,82 em um ano. E começando apenas com R$1. Então já pega o seu celular aí logo e abre no aplicativo da Nubank para a gente fazer isso na prática. Eu vou fazer isso pelo aplicativo da Nubank porque eu acredito que a maior parte das pessoas utiliza esse banco. Mas é óbvio que você pode usar qualquer banco da sua preferência, um banco preferido aí que você já tem o costume de utilizar, não tem problema. Se você notar na minha conta, a gente tem R$1 aí de saldo porque é exatamente com isso que a gente vai começar, meus amigos. Então, na parte inferior do aplicativo, vocês vão notar que tem um cifrãozinho onde a gente consegue acessar a aba de investimento do aplicativo. Clica nesse botão. E assim que você cai nessa tela de investimento, vocês podem notar ali que tem a aba Minha Organização, onde encontra todas as minhas caixinhas. Vocês vão notar que eu tenho algumas caixinhas de investimento aqui na Nubank. E o que a gente vai fazer aqui é criar uma nova caixinha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar no botão investir ali em cima. E assim que a gente passar para a próxima tela, como vocês podem ver, a Nubank nos pergunta como que a gente quer investir. E embaixo a gente tem um saldo ali de R$1, que é com isso que a gente vai começar. E a gente vai escolher a opção criar caixinha. E na tela seguinte, o Nubank vai nos perguntar qual o objetivo dessa caixinha. A gente pode, então, selecionar o objetivo de reserva de emergência, mas para esse caso, eu quero que vocês criem uma nova caixinha, assim como eu vou fazer aqui. Então, vocês cliquem no mais ali embaixo. E quando eu clico no maisinho, ele me direciona para essa outra tela, onde eu preciso colocar o nome da minha caixinha. Pode inserir aí o nome que você quiser. Eu sugiro vocês colocarem reserva ou propriamente reserva de emergência. E a próxima tela nos pergunta quanto a gente quer guardar e a gente vai guardar justamente esses primeiros R$1 aqui nessa caixinha. E essa próxima tela é uma das mais importantes porque aqui a gente vai conseguir identificar todas as características do nosso investimento, do dinheiro que a gente tiver colocado nessa caixinha de reserva de emergência que a gente acabou de criar. Logo em seguida vocês vão notar o nome desse título, desse ativo onde esse dinheiro vai estar alocado, que é o RDB, de resgate imediato, e o percentual de rendimento que a caixinha vai nos gerar a partir do primeiro R$1 que a gente colocar lá. Então vocês vão ver em verde ali rendendo 100% do CDI. E para quem não sabe, o CDI ele acompanha de perto a nossa taxa Selic. Então hoje, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, a Selic se encontra em patamares de 15% ao ano. E o CDI sempre está colado com a Selic cerca de 0,1% a menos. Então, como a Selic está 15%, o CDI está 14,9%. E esse é o percentual de rendimento que a gente vai ter em um ano. E logo em seguida vocês podem notar o valor investido, R$1, que a gente está partindo desse valor inicial. O resgate, que aqui no caso é imediato, quando começa a render desde o primeiro dia. Então, como a gente está aplicando hoje, amanhã a gente já vai ver esse dinheiro rendendo. E em seguida o tempo até o valor cair na minha caixinha. Ou seja, a partir do momento que eu tiro da minha conta corrente e mando para a caixinha, a gente pode ver aqui que é imediatamente. Então você faz essa transferência direto para a caixinha e imediatamente você já consegue notar esse dinheiro ali alocado nessa caixinha rendendo a 100% CDI, que a gente viu que rende 14,9% ao ano. E o melhor é que esse tipo de investimento tem um risco de zero praticamente, porque ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o que protege o investidor, aquele que está aplicando seu dinheiro ali na caixinha, em até R$250 mil. Então, se você tiver esse valor aplicado em qualquer caixinha ali da Nubank, você tem essa proteção. Então, por exemplo, se o banco quebra ou há alguma possibilidade de ele te dar um calote, existe um fundo garantidor para te proteger, para você conseguir resgatar esse dinheiro. Se você não tem nenhuma caixinha, é exatamente essa que você vai criar para que você consiga resgatar a qualquer momento esse dinheiro investido. Mas não é para você colocar um dinheiro lá e simplesmente resgatar a qualquer momento. A ideia aqui é a gente realmente acumular e focar num prazo um pouco maior. A ideia desse vídeo é a partir de R$1 durante um ano chegar no valor de R$ 2.345,83. Então é interessante que a gente não mexa nesse dinheiro durante esse processo. E o primeiro objetivo desse vídeo, de fato, é fazer você juntar essa
reserva de emergência, porque se surgir qualquer emergência na sua vida ou qualquer situação de aperto, você tem alguma provisão financeira que vai te salvar de qualquer situação de emergência. Isso é importante porque ter esse dinheiro te gera uma tranquilidade muito grande, porque tendo um valor como esse de reserva, você sabe que mesmo que aconteça qualquer tipo de imprevisto, você tem de onde tirar dinheiro e resolver esse problema financeiro que você está passando no momento. Agora você deve estar se perguntando, como que a gente vai chegar partindo de R$1 até o valor de R$ 2.345,83? Nós vamos utilizar os juros compostos para chegar lá e eu vou mostrar para vocês como. Imagina que você investiu R$100 e depois de um mês esse valor foi para R$102. No mês seguinte, o novo rendimento não vai partir do valor aportado inicialmente, ele vai partir do segundo valor, do valor atualizado, do valor de R$102. Então, se no primeiro mês de 100 foi para 102, no segundo mês a base referencial para o percentual de rendimento é R$102. E isso é justamente o que nós chamamos de juros sobre juros. É o que vai nos ajudar a sair do R$1 até o nosso objetivo. E dando início à nossa trajetória, o objetivo aqui é a gente conseguir economizar R$1 por dia durante 30 dias. É isso mesmo que eu quero que você faça. Separe R$1 por dia durante esses primeiros 30 dias. E no final desse primeiro mês a gente vai ter o valor de R$30. Se você trabalha como Uber, se você é entregador, se você tem uma recorrência de receita mais frequente, semanal, a cada 15 dias, talvez seja mais simples para você fazer essa separação porque sempre está entrando dinheiro ali na sua conta. Mas o importante aqui é a gente conseguir separar R$1 por dia. Não importa se você vai fazer isso diariamente, ou semanalmente, ou no final do mês mesmo. O importante é a gente criar esse hábito de economizar para investir. Então, concluindo esse objetivo de economizar R$30 no primeiro mês, a gente parte para o segundo mês, onde nós vamos dobrar esse valor. O valor não mais de R$1, agora é R$2 por dia de economia. E a gente vai repetir esse processo durante os novos 30 dias. E o resultado dessa economia é de R$60. E eu vou mostrar aqui na minha tela uma planilha para facilitar o entendimento e como a gente vai chegar nesse valor de R$ 2.345. Bom, então olhando aqui na minha tela para facilitar, eu já resumi todos esses números para vocês que vocês entendam o fator juros compostos e como a gente vai fazer para chegar lá. Então olhando aqui na parte superior, eu estou partindo do pressuposto que a nossa data referencial é agora, junho, né? Junho de 2025. Já coloquei os valores presentes das taxas de juros, Selic é 15, CDI 14,9%. E aqui o plano é o seguinte, no primeiro mês a gente economizou R$1 por dia. E esse R$1 virou R$30 de aporte nesse mês, onde a gente vai mandar esse dinheiro direto para a caixinha da Nubank que a gente criou de reserva de emergência. Então, valor inicial eu coloquei sempre do início do mês, então a gente começa com 0 e finaliza aqui com 30, né? O valor aportado de 30. Quando a gente aporta esse valor, a gente tem um rendimento dentro desse mês, com base na taxa, de 26 centavos mais ou menos, e um valor final aqui no mês de 30,26. Então, olhando para o segundo mês agora, onde a gente vai economizar R$2 por dia, ou seja, a gente vai conseguir ter um valor de R$60 no final do mês, para investir, para enviar para a caixinha. E quando a gente fizer isso, o valor referencial agora é 90,26, que é os 30 do primeiro mês, 60 desse novo mês, mais os 26 centavos de rendimento do mês anterior. Ou seja, o novo rendimento, com base na mesma taxa de juros ali que a gente está considerando para a caixinha, não vai ser só sobre R$90, que são os R$30 investidos em junho, e esses R$60 investidos em julho, por exemplo, ele vai ser esses 90, mais o rendimento que aconteceu já no primeiro mês, 26 centavos aqui. E nesse novo mês, com base na taxa de juros, rendendo em cima aqui dos 90,26, é muito importante ressaltar esses centavos. Aqui no começo não é tão relevante porque tá centavos, a gente sabe que o valor é pequeno, mas os juros compostos, ele começa a trabalhar de uma maneira tão absurda quando a gente entende como ele funciona de fato. E eu quero ressaltar esses ganhos pequenos dos meses anteriores para a gente entender o que acontece lá na frente. Então, olhando aqui para a nossa tela ainda, 90,26 centavos, a gente tem um rendimento do mês, em cima desses 90,26, de 0,78, o que resulta num valor final de R$
R$2,04. E para o terceiro mês a gente não vai dobrar esse valor de economia diária, a gente saltou de R$1 para R$2 no segundo mês. Para o terceiro mês a gente só vai acrescentar R$1. Então de 2 a gente vai para R$3 economizados no dia, para que no final do mês a gente tenha R$90 para investir. Então se a gente olhar aqui no final do mês, R$3, o que resulta em R$90 de investimento nesse mês, valor de 181,04, 157 de rendimento nesse mês, que resultou num valor de R$182,61. A ideia aqui não é ir dobrando esses valores de economia diária, a gente sempre acrescentar R$1 a mais para o próximo mês. Agora, olhando para o mês 10, que é onde nós estaremos aportando no mês ali R$300, olha o impacto que isso já gera, são R$10 de economia diária. Aqui pode parecer um pouco mais complexo para alguns, porque eu sei que nem todo mundo consegue economizar esse valor. Mas calma, não surta, porque esse vídeo não é uma regra, é apenas uma forma da gente conseguir entender o poder dos juros compostos e entender que o que realmente vale é a constância nos aportes. Não importa se você não conseguir economizar esses R$300, a ideia é, você começou um projeto no 10º mês que você tem respeitado esses meses economizando para investir, para enviar esse dinheiro lá para a caixinha, eu já estou partindo de um pressuposto de que você já está com a mentalidade um pouco já mudada, você já está encontrando formas de economizar mais, de repente até fazer uma renda extra para conseguir poupar esse dinheiro, para conseguir enviar para a caixinha no mês respectivo. E a partir desse mês 10, a gente não vai acrescentar mais nada de economia diária ali, a gente vai manter esses R$300 por mês nos próximos 2 meses. Então, mês 10, mês 11 e 12, a gente vai manter o mesmo valor de R$300 aportados ali, enviados ali para a nossa caixinha. E no fim de 12 meses, vocês vão notar que a gente consegue atingir esse objetivo de R$2.345,83. Se vocês olharem aqui na minha tela, vocês vão perceber que esse rendimento, esse lucro que nós fomos tendo, ele foi gradativo. Se vocês olharem o acumulado aqui, eu fiz uma projeçãozinha para a gente entender, a gente teve um retorno de R$95,83, o que olhando para esse valor parece que não é muito, porque a gente está olhando só para o valor, mas quando a gente pensa em juros compostos, o tempo ele é muito interessante no quesito crescimento do patrimônio. E para mostrar isso mais de perto para você, eu fiz uma projeção aqui, se a gente continuasse esse projeto de guardar R$1 por dia, e seria basicamente a gente repetir o processo, mas ao invés de repetir, vamos dobrar esse valor de economia no próximo ano. Lembrando que aqui a gente já está falando de um investidor iniciante que já está investindo há 12 meses, então a sua cabeça já vai estar focada, já vai estar direcionada para esse mundo, ou seja, você vai estar se preocupando mais com economias aqui, um gasto ali que você pode evitar, e assim você vai poder estar aportando cada vez mais. Então, para a gente dar início a essa segunda etapa, eu vou partir de uma economia não mais de R$1. Vamos começar com R$2 e aí a gente vai dobrando essa economia diária e por mês. Então, se a gente olhar aqui no primeiro mês da segunda etapa do nosso projeto, nós temos R$60 a mais para aportar ali na caixinha de reserva, ou seja, os 2.345 vão para 2.405, tem um retorno mensal ali de 20,84, valor final de 2.426,66 centavos. Nos meses seguintes, como você viu, a ideia é dobrar o máximo que a gente conseguir aqui, sendo sensato também, tomando como parâmetro esse primeiro ano que a gente teve investindo. No segundo mês aqui, não mais R$2, mas agora R$4 por dia, que resulta num valor de R$120 de aporte naquele mês. No mês seguinte, a gente tem R$8, a gente dobrou de 4 para 8, R$240 aportados naquele mês, e no 16º mês a gente chega numa economia de R$10 por dia, que vai resultar naqueles mesmos 300 que a gente teve de dificuldade ali no finalzinho do primeiro ano, fazendo esse acúmulo de patrimônio, fazendo essa carteira aí de reserva de emergência. E para não pesar, obviamente, a gente vai manter esses R$300 a partir do 16º mês e vai seguir guardando esse valor até o final desse segundo ano. Vamos ver o que acontece? Se a gente for olhar até o 24º mês, a gente vai chegar no valor de R$ 5.881,34 e teve um rendimento ali no último mês de 50,50 centavos. Se a gente fizer um acúmulo aqui de rendimento no período, a gente vai ver que nós tivemos um acúmulo de R$ 511,34 e o valor final acumulado de R$ 5.881,34.
R$1,34. Talvez depois dessa segunda etapa você ainda ache que é pouco dinheiro, mas você tem que se lembrar que nós começamos apenas com R$1 e eu tô partindo do pressuposto que você é iniciante e você tá começando a investir. Você não tem esse hábito de guardar, de economizar nada aí na sua vida. Então, para que a gente consiga fazer isso de uma forma saudável, de uma forma praticável e possível para você, a gente começou com R$1 e chegou no valor de quase R$6.000 em 2 anos. E esse tempo te mostrou o poder dos juros compostos e criou em você o hábito de investir. Agora você pode se tornar uma nova pessoa a partir disso e não parar de investir, porque os juros compostos ele só trabalha melhor quando a gente continua, quando a gente mantém a constância dos nossos aportes. De qualquer forma, daqui em diante você tem a oportunidade de continuar fazendo a mesma coisa, repetindo esse mesmo feito e multiplicando o seu dinheiro cada vez mais. E se você está começando a investir, mas mesmo assim é muito difícil de economizar, você tem muita dificuldade em poupar ali mês a mês, por qualquer motivo que seja, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo gratuito para você baixar um arquivo que se chama Projeto 60 Dias Hoje Eu Economizei. Esse projeto ele tem como objetivo ajudar as pessoas que têm muita dificuldade de economizar. O intuito não é gerar nada absurdamente de novo em você. A ideia é você ter um lembrete diário ali que te ajude, auxilie a economizar seja onde for. Para isso eu vou te mostrar um preview aqui do que é um PDF, você baixa e você vai imprimir esse cara, você vai colar esse cara na sua geladeira. Sim, a gente tá voltando lá em 2009, onde as pessoas colavam coisas na geladeira, e você vai anotar com caneta ou um lápis aí exatamente. Eu sei que a gente tá em 2025, todo mundo usa internet, computador, mas você vai fazer isso para criar esse hábito, vai tirar a energia de você e mostrar, ó, isso é importante, economizar é importante. E essa vai ser a maneira de você lembrar de economizar. Eu sou uma pessoa muito visual e esse tipo de coisa me auxilia demais. Então, se você tá querendo mudar sua vida de cabeça para baixo, começar a economizar mais o seu dinheiro, cara, baixa esse documento, não vai te custar nada, manda numa gráfica, imprime lá, cola na geladeira e faz esse projeto 60 dias para você controlar as suas economias, para ver o quanto que você economizou. Coisas tangíveis, coisas possíveis, né? Que é possível a gente evitar de gastar, às vezes na emoção, às vezes na ansiedade, às vezes é até algo que a gente quer ali, a gente compra, mas pô, isso poderia esperar um pouco mais. É uma forma de economizar. E esse material, ele vai te ajudar nisso, eu tenho certeza. Então baixa esse material aqui em PDF, tá na descrição do vídeo, Projeto 60 Dias, Hoje Eu Economizei. Me fala se deu certo. Então é isso, tá lançado o desafio. Te vejo no próximo vídeo, até mais.